Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como instalar o Linux, no caso aqui mais especificamente o PostMarketOS em alguns desses modems baseados no Snapdragon 410. Recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal usando um aparelhinho desses daqui como servidor. A gente subiu diversos containers, subimos aí diversos serviços e chega a ser até meio bizarro, né? Chega a ser até meio bizonho saber que dá para transformar um negocinho desses daqui, um modem 4G num servidor Linux completo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer isso e vai ser basicamente todo o procedimento do zero. Eu até comprei um modem zerado pra gente fazer esse experimento. Esse modem aqui, eu não sei se ele é compatível, mas a gente vai abrir ele, vou mostrar para vocês como que vê essa parte da compatibilidade. E se der certo, a gente instala o Linux, mas se não der certo, eu uso algum desses outros modems para mostrar o procedimento de instalação. E indo para essa parte da instalação, vai ser necessário um ambiente Linux para você conseguir instalar o Linux no modem. Eu acho que até dá para fazer no Windows usando aquele WSL, né? Mas não é algo que eu manjo. A página a página do PostMarketOS mesmo é um tutorial feito mais para galera que já está no Linux. Então, eu recomendo usar uma distribuição Linux para fazer a instalação. Você pode usar qualquer distribuição de sua preferência. Aqui eu vou usar o Pop! OS, porque eu quis testar aquele Cosmic, né, aquela interface nova. Mas você pode usar a distribuição Linux que você quiser. Pode ser que um procedimento ou outro seja um pouquinho diferente, mas estando no ambiente Linux, creio eu que vai dar certo. E vamos para a enrolação. Partiu abrir esse modem e ver essa parte da compatibilidade. E partiu para um unboxing, pessoal. Caixinha aqui bem simples, vamos abrir aqui do lado. O modem já está em mãos, tem aqui os manuais, e olha, esse modem aqui ele veio até com os adaptadores para você colocar o chip, né? Aqueles adaptador de micro SIM, nano SIM. Legal, nos outros modems que eu comprei não tinha vindo isso. E olha que curioso, esse modem tá com o texto escrito errado, né? Tá escrito USB Donge. Eu tenho outro modem aqui, que tem a mesma impressão. Esse daqui tá escrito certo. Pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe. De qualquer forma, a primeira coisa que vocês vão fazer quando você pegar o seu modem é verificar o modelo que aparece aqui na parte de trás. Esse modem que eu peguei aqui, aparentemente é um modem da família UFI, para ser esse UFI ali no cantinho. Então, creio eu, aparentemente, né, é um modem da família UFI, que é um dos modelos suportados lá pelo PostMarketOS. Se eu não me engano, tem 3 modelos suportados, é aquele UZ800 e alguma coisa. A família de modems da UFI tem diversos modelos, né? E por fim, acho que tem um modelo lá só escrito UF. Se o seu aparecer algum desses 3, provavelmente o seu modem é compatível. Mas antes de você falar que ele já é compatível direto, eu recomendo também abrir o modem para a gente ver as informações da placa, porque essas informações podem ser úteis depois que a gente for fazer a instalação, no caso, ao longo, né, que a gente for fazer a instalação. Aí é só você pegar uma chave e abrir os parafusos aqui no cantinho do modem, só desparafusar. Toma cuidado que esses parafusinhos são bem pequenininhos, depois que você tirar, já guarde em algum lugar aí para não perder. Depois que você tirar os parafusos, aqui no cantinho tem meio que uma borda, e a partir dessa borda você consegue ir destacando o plástico para conseguir abrir o modem. Vai fazer isso daqui bem de leve para você não quebrar as travinhas que fecham o modem aqui do lado. E vai de boa, cara. Não força muito, porque se forçar e acabar rompendo alguma dessas partes de plástico, até mesmo se acabar arranhando a placa, não vai ser legal. Então vai bem de boa. E eu já consegui abrir aqui o meu. E olha que bacana. Esse modem que eu estou usando aparentemente é um modem da família UFI. A gente pode confirmar isso daqui de novo, vendo ali UFI. E é esse JZ02. Esse daqui é o que está escrito nesse papel, mas aqui na parte de cima também tem algumas outras informações. Aqui o meu está escrito esse JZ02V30. Não sei se dá para ver aqui no vídeo direito, mas é o modelo JZ02 V30. E na outra parte aqui do modem, na parte de baixo, a gente tem mais algumas outras informações, como o SOC. Aparece aqui esse MSM 8916, que é o Snapdragon 410. Se você pegar algum outro modem que
dependendo tá rodando outro SOC não é compatível, né? Mas essa parte do SOC nem sempre você vai conseguir ver, dependendo do seu modem. Pode ser que essa parte esteja coberta por uma proteção, né? Uma proteção de metal, algum metal que eu não vou saber aqui é o certo. Mas se tiver, a gente consegue verificar o SOC pelo próprio Android usando o computador. Vou mostrar para vocês como que verifica isso. Mas se o seu modem estiver rodando o Snapdragon 410, esse MSM 8916, e for um dos modelos, tanto o modelo UFI quanto o UF e o Z800 e alguma coisa, provavelmente você está com o modem compatível e aí a gente pode seguir para essa parte da instalação, mas agora a gente tem que montar o modem de novo, né? Então vamos montar ele aqui rapidinho. Modemzinho tá montado. Eu acho que antes de ter aberto ele, ver essa parte aí do modelo, eu acho que eu deveria ter testado ele antes, né? Se você comprar um modemzinho desses daqui novo, testa ele antes, vê se tá funcionando. Não sai abrindo igual eu fiz aqui, não. Torcer pra essa unidade aqui tá funcionando. De qualquer forma, só conectar aqui na máquina que tá rodando o Linux, a máquina que você vai fazer a instalação. Vou conectar aqui no cantinho. E vai aparecer já as luzes ligadas, creio eu que esse modem tá funcionando. Ele vai começar a piscar quando tá iniciando e tá certo, vamos lá pro PC. Beleza, pessoal, estamos aqui no desktop, vocês já estão vendo a minha tela e como eu tinha comentado agora há pouco, também dá para ver algumas informações do modem diretamente pelo computador, dependendo você não quer abrir o modem ou então você quer confirmar, quer verificar uma informação ou outra. E fazer isso daqui é super simples, é só abrir o terminal da sua distribuição e por aqui a gente vai interagir com a linha de comando do modem usando o ADB, que é uma ferramenta de desenvolvimento Android. A gente pode instalar ela usando o comando sudo apt install adb. Esse comando vai valer para distribuições com base no Debian, Ubuntu e derivados. Aqui eu estou no Pop! OS, é uma distro baseada no Ubuntu e funciona de boa, mas dependendo da sua distro, o comando pode ser um pouquinho diferente. E prontinho, já estamos com o ADB instalado. Vamos rodar agora o ADB Devices para detectar os dispositivos Android que estão ligados na máquina e que estão com a depuração ativada, que geralmente é o estado padrão desses modems. Ele vai iniciar o serviço do ADB e já apareceu o modem aqui, ele veio como 0, só que ele veio sem permissões. E isso daqui é normal, galera. Quando a gente instala o ADB, tem que configurar o usuário para acessar os dispositivos USB, no caso configurar aqui o usuário nesse grupo do PlugDev. Dá para arrumar isso daqui, acho que esse link do próprio Android ensina como que faz isso, mas para facilitar as coisas, a gente não tem que ficar mexendo com isso daqui. Eu vou só encerrar o serviço que está rodando como usuário usando o ADB Kill-Server e vamos iniciar esse serviço como root. O root vai ter acesso aos dispositivos USB e não vai ter mais esse problema. Então sudo adb start-server. E olha que bacana, quando a gente roda o ADB Devices agora, não temos mais esse problema de no permissions. Agora vamos entrar na linha de comando do modem usando o ADB Shell. E prontinho, já estamos no terminal do modem, estamos aqui no Android do modem, você pode rodar os comandos que você quiser, mas o comando principal vai ser o getprop. Esse comando mostra as propriedades do sistema e você pode procurar as informações que você quer por aqui, mas para facilitar na sua busca, você pode rodar o getprop, passa o pipe, digita o grep para filtrar os resultados e edita product. Dessa forma, só vai mostrar as propriedades contendo o texto product, que são as mais importantes, né? E aqui a gente pode já detectar que é realmente um modelo UFI, né? Um modelo da família UFI ali em board. A gente pode ver que é realmente um Snapdragon 410, estamos numa plataforma MSM 8916 e dessa forma você consegue verificar as informações do seu modem. Agora que a gente já vê esse monte de coisa sobre o modem, já fez essa parte aí do reconhecimento, já verificou a compatibilidade, eu espero que vocês estejam com o modem compatível para a gente dar sequência aqui nesse vídeo. Se eu não me engano, tem que ser algum desses tipos de modem que está sendo mostrado aí na tela. Esse UZ alguma coisa, esses modems da família UFI e esse daí, o modelo UF. Se você não tiver um modem desses daí, aí eu não sei o que pode ser feito, mas se você tiver um modelo compatível, a gente já pode abrir o navegador de internet e vamos abrir a página do PostMarketOS referente a esses modems. É só digitar aqui na pesquisa PostMarketOS ZIR.
Ziri é o codinome usado pelos desenvolvedores do PostMarketOS para se referenciar a esses modems baseados no Snapdragon 410 e que são suportados pelo projeto. E eu recomendo fortemente a leitura por completo dessa página, tem muita informação bacana, tem alguns experimentos que a galera fez com os 801 V3, o V3.2, os modelos o Phi, o modelo aqui o F. Tem o passo a passo de instalação, se você não quiser assistir esse vídeo, quiser só ler ali o passo de instalação, também tem... Cara, foi aqui que eu aprendi a mexer com esse modem e eu recomendo fortemente a leitura dessa página para qualquer um que quer usar o Linux nesse modem. Mas vamos lá para a parte de instalação, é só subir aqui a página. E o primeiro passo que eles recomendam a gente fazer é um backup da memória eMMC do modem. No caso aqui, fazer um backup do software que vem pré-instalado, do software padrão. Isso daqui é essencial, galera. Ao longo do vídeo, eu vou mostrar para vocês o procedimento de reparticionamento. E o reparticionamento vai precisar que a gente restaure uma das partições do modem. A gente vai mudar, né, a posição delas para conseguir aproveitar mais espaço. Então, o backup é essencial. E também é essencial se você quiser tirar o Linux. Dependendo, você não quer mais usar o Linux no modem. Você quer usar o modem como se ele fosse um modem mesmo, né? E ter o backup, você consegue restaurar para deixar o modem como se ele estivesse rodando o software padrão dele. E para fazer o procedimento de backup, a gente tem que usar essa ferramenta chamada de EDL. E o EDL, galera, ele pode ser separado de duas partes aqui nesse contexto. A gente tem o modo EDL, que é um modo de inicialização especial de plataformas Qualcomm, que permite fazer operações de flash de baixo nível. É um modo muito usado no mundo de smartphones, dependendo de ter um celular que o software dele corrompeu, mas corrompeu feio mesmo, quando o celular não dá nenhum sinal de vida, não liga nem na tela do bootloader, na tela aí do recovery. Se esse celular ele tiver o firmware disponibilizado para ser flashado via EDL, muitas das vezes, se o problema for software, o modo EDL consegue salvar o dispositivo. Então isso daí seria o modo, né? O modo EDL é um modo de inicialização especial de plataformas Qualcomm. E existem algumas ferramentas que conseguem interagir com o modo EDL. E uma das mais populares aqui no mundo de código aberto é essa ferramenta que também leva o nome de EDL. E ali no canto tá escrito, né? Uma ferramenta não oficial para esse, se não me engano, que é o protocolo, né? O protocolo Firehose e Sahara, que é o protocolo usado no modo EDL, se eu não me engano. Posso estar errado nisso. Mas a gente vai usar essa ferramenta para conseguir fazer o backup do software e não só o backup, mas também fazer a instalação do próprio sistema. E é só descer a página, aqui tem todo o passo a passo de instalação para o Linux, alguns passos para seguir no Debian, Ubuntu, distribuições baseadas, o passo a passo para o Fedora, e aqui tem mais alguns outros comandos para preparar a instalação, e finalmente tem um comando de instalação aqui na parte de baixo. E vamos rodar esses comandos um por um. Na verdade, vamos copiar aqui os dois juntos, já para facilitar. É um comando que vai instalar algumas ferramentas, depois vai desinstalar o Modem Manager. Acho que esse Modem Manager ele pode conflitar com alguma coisa aqui do EDL. Ainda estamos na linha de comando do modem, então vou apertar Ctrl D para sair e vamos rodar os dois comandos. Certinho. Agora, para distribuições baseadas no systemd, ele pede para desligar, parar e desligar o Modem Manager. Aqui a gente desinstalou ele, mas ele está pedindo para rodar esse comando, vamos rodar. Deu erro, esperado, a gente tinha desinstalado o Modem Manager agora há pouco, certinho. Agora vamos clonar o repositório, no caso aqui baixar o repositório na máquina, copiar esses três comandos de uma única vez e colar. E vamos rodar esse auto-install, ele pede para rodar como root. Então eu vou só copiar o comando e vamos rodar o sudo antes e colar. EDL instalado, ele pede para reconstruir o init.rfs e depois reiniciar a máquina. Então vamos reconstruir o init.rfs, essa parte aqui da instalação do sistema. É o comando sudo update init.rfs -u para atualizar, -k kernel, todos os kernels, né? -ku, acho que é isso. E já era, agora é só reiniciar a máquina, a gente pode reiniciar pelos próprios menus do sistema, mas aqui nós tá com o terminal aberto, vamos rodar o sudo reboot, né? Depois que o PC ligar, vamos abrir o terminal de novo e vamos verificar se o EDL foi realmente instalado na máquina, né? Vamos rodar aqui, sei lá, EDL --help, qualquer comando do EDL funcionaria.
É só para ver mesmo se o comando está funcionando, se não aparece command not found, né, do tipo. Se aparecer que as informações do EDL é porque ele já está pronto para ser usado. E agora a gente precisa ligar o modem nesse modo EDL para fazer o backup da memória MMC, fazer o backup do sistema original. E existem duas formas de fazer isso. A primeira é pelo ADB, é uma forma que só funciona enquanto o modem estiver rodando o Android. Depois, quando a gente colocar o Linux, essa forma ela não vai funcionar mais. O modem já está plugado aqui na máquina, a gente pode rodar o ADB Devices e ele aparece aqui certinho. E para ligar do Android para o modo EDL, você pode usar o comando adb reboot EDL. Aí espera alguns segundinhos e logo mais o modem já vai estar no modo EDL. Você pode verificar isso usando o comando ls usb. E aqui na linha do modem, ó, já detectou o modem aqui, o wireless modem. Se aparecer esse QDL mode aqui no canto, significa que ele está no modo EDL. Esse QDL significa Qualcomm Download Mode. Então o modem aqui na prática já está no modo EDL. Porém, esse comando ele não vai funcionar quando a gente colocar o Linux no modem. E por conta disso, a outra maneira de você entrar no modo EDL é a maneira física, que é tirando essa parte de trás aqui do modem e perceba que ali no cantinho tem um botão, é um botão que fica num buraquinho bem pequenininho e você consegue apertar esse botão usando um palito de dente ou então essas chavinhas de tirar o chip do celular. É um botãozinho mesmo, até consigo, não sei se vocês conseguem escutar o som aí, mas é um botãozinho. E enquanto a gente estiver pressionando esse botão e conectar o modem no computador, ele vai iniciar automaticamente no modo EDL. Dependendo do seu modem, pode ser que não tenha esse botão. Se não tiver o botão, aí fica meio difícil, pessoal. Dependendo, você vai ter que abrir o modem, ver se tem algum test point que consegue servir para ligar no modo EDL. Esses modems que tem um botão são muito mais fáceis. De qualquer forma, o meu tem um botão, espero que o de vocês também tenham, porque facilita bastante. E como eu despluguei o modem, eu vou ter que ligar ele de novo no modo EDL e é só pressionar o botão e conectar ele na USB. Perceba que no modo EDL as luzes do modem não piscam, ficam aqui apagadas, indicando que ele realmente está nesse modo. E também dá para verificar isso pelo próprio computador, usando o ls USB. Se aparecer o QDL, é porque o modem está no modo EDL. E para fazer o backup completo do modem é super simples, só rodar o comando edl rl e especifica o nome onde a pasta do backup vai ser salva. Aqui eu vou colocar zir underline backup, é o mesmo nome usado lá na documentação do Post MarketOS. Esse comando vai demorar um pouco, ele vai fazer aí o backup de toda a memória e é normal, galera, pode demorar uns 10, 20 minutinhos. Demorou um tempinho, mas o backup terminou. Vou abrir o explorador de arquivos e aqui na minha home já apareceu esse underline backup contendo o backup, contendo aí uma cópia de todas as partições do modem. E eu recomendo você pegar essa pasta e salvar ela em diversos lugares, compactar e mandar para o seu armazenamento na nuvem. É o backup do seu modem e vai saber quando que você vai precisar dele. Agora a gente vai para uma das partes mais chatas desse vídeo, que é a preparação. A gente vai ter que fazer diversas coisas para conseguir instalar o Linux no modem. Primeiro a gente vai instalar o PM Bootstrap para gerar uma imagem do Post MarketOS específica para o modem e depois a gente vai ter que compilar algumas coisas. Então vamos abrir aqui o navegador de internet e instalar o PM Bootstrap. Aqui é só colocar de novo o Post MarketOS na pesquisa. Vamos aqui na parte de install, vamos descer a página, vamos até aqui em installation, desce mais um pouco e vai ter esse install with PM Bootstrap, desce a página mais um pouco e vai ter esse installing PM Bootstrap, marca esse se also e vão ser mostradas diversas formas de instalar o PM Bootstrap. Aqui eu vou pegar a primeira forma, que é esse symlink method. É só copiar esses diversos comandos e colar lá no terminal. Deixa eu abrir outra instância do terminal rapidinho, aumentar a fonte e colar esses comandos. Perceba que o último comando aqui na instalação, ele roda esse PM Bootstrap ---- version. Então, a última linha aqui no terminal, cadê o terminal aqui?
A última linha do terminal tem que mostrar a versão do PEM Bootstrap que foi instalada, que no meu caso é essa 3.9.0, mas se você estiver vendo esse vídeo no futuro, talvez seja outra versão, uma versão mais moderna. Mas se aparecer um número aqui, significa que deu certo. Agora, se der erro, mostrar como is not found ou algo do tipo, geralmente, na maior parte das vezes, é porque esse caminho onde o PEM Bootstrap foi instalado, ele pode não estar nas variáveis do ambiente do seu terminal. Aqui ele instala por padrão na pasta home em .local/bin. E se acontecer de aparecer como is not found, é bem simples de arrumar, é só abrir outra instância do terminal e editar o .bashrc, creio eu que a maioria de vocês vão estar usando o bash como shell, e a gente pode abrir esse arquivo, sei lá, vamos abrir aqui usando o editor padrão da distro, hoje está xdg-open.bashrc. Aqui a gente desce a página lá embaixo, só ir lá embaixo, e aqui digita path igual cifrão path novamente, tudo maiúsculo, para preservar as variáveis do ambiente atuais, depois digita 2 pontos e especifica o caminho do PEM Bootstrap, no caso aqui, deixa eu ver o terminal, no caso esse til /local/bin, vou copiar o caminho e colar aqui, e prontinho, a gente já pode salvar o arquivo, aperta aqui Ctrl S para salvar, e quando a gente fechar esse terminal e abrir outro, a gente pode rodar o pm bootstrap menos version, e perceba que no meu já estava funcionando, mas se você estava com problema de como is not found, isso daí provavelmente vai corrigir isso e vai ser mostrado a versão do seu pm bootstrap. Beleza, eu tô com um monte de terminal aberto aqui, vou fechar as coisas, fechar esse explorador de arquivos também, deixar só o navegador e essa janela do terminal aberta. E agora vamos iniciar o pm bootstrap usando o comando pm bootstrap init. E no meu deu erro, falou que tá faltando esse pacote. Vamos instalar esse pacote usando apt, sudo apt install kparts. E vamos ver agora se o init vai funcionar, pm bootstrap init. E se preparem, galerinha. Agora o PEM Bootstrap vai perguntar um monte de coisa pra gente. As perguntas que ele fazer, ele vai dar uma opção padrão. A opção padrão ela fica entre colchetes. E a primeira pergunta que ele fala pra gente é a pasta de trabalho. A pasta aqui, o PEM Bootstrap vai salvar algumas coisas. E o padrão é essa pasta aqui. E eu vou deixar o padrão, vou só apertar Enter. Depois ele fala a pasta do repositório, também vou deixar padrão, só apertar Enter e aguardar ele clonar o repositório. Depois a gente tem que escolher o canal de lançamento do sistema, tem esse ed que vai sempre atualizando, é Rolling Release, mas também tem algumas versões estáveis, como a V2512, que é a última versão estável, depois tem a penúltima versão estável, que já não é mais suportada. Aqui eu vou pegar a última versão estável, esse Latest Release, eles até falam que é recomendado para estabilidade, e eu vou digitar V25.12. Se a gente não digitasse nada, ele ia pegar o ed, mas aqui eu quero trocar, então digitei e Enter. Agora temos que escolher para qual dispositivo que a gente quer gerar a imagem do sistema. A gente quer gerar para o modem, e o modem ele fica dentro desse generic. Então vamos digitar generic e depois zir. Esse zir que é o codinome desses modems. Depois temos que selecionar qual kernel que vai ser usado. Tem um kernel do UF8 alguma coisa, o dos UFIs e esse UZ. O padrão é o do UFI, eu tô com o modem UFI, então eu vou só apertar Enter, mas se você tiver com algum outro modem, aí você vai ter que editar, mas aqui eu vou só apertar Enter. O usuário que vai ser configurado no sistema, ele vem pré-configurado com o usuário user. Aqui eu vou querer criar um usuário próprio, então vou digitar aqui o nome Vega do meu usuário, mas digite o nome aí de sua escolha. Depois o negócio aqui de áudio, a gente aqui nem vai mexer com áudio, né? Que o modem não tem nem saída de vídeo para começo de conversa. Então eu vou só apertar Enter para pegar o default. Essa parte do Wi-Fi, vamos usar o WPA suplicante, que é o default, então Enter mais uma vez. De interface gráfica, a gente vai deixar o console mesmo. Mais uma vez, esse modem não tem nem saída de vídeo, então não tem nem para que configurar essas coisas. Vocês vão querer o SystemD? Eu particularmente estou acostumado, então eu vou deixar o default que vai instalar o SystemD. Mudar configurações adicionais? Não vou mudar. Enter mais uma vez.
Aqui em Extra Packages você pode configurar pacotes que vão ser embutidos na imagem que o PM Bootstrap for gerar, e eu recomendo fortemente colocar um editor de texto, porque a gente vai ter que editar um arquivo para conseguir fazer o reparticionamento. Então eu vou colocar o Nano, mas você pode colocar aí outros pacotes de sua preferência, mas coloque um editor de texto. Aqui o meu deu erro porque eu coloquei um espaço em branco, está só Nano sem espaço, que aí deu certo. Ele dá a sugestão de usar o fuso horário aqui da minha máquina, que é esse América São Paulo. Vou querer usar assim, Enter mais uma vez. O local, você pode configurar, o local ele vem pré-configurado com em_us. A gente está no Brasil, né? Creio que a maioria de vocês está no Brasil, então vamos colocar, né? PT_BR e depois o nome da máquina, né? O host name, o nome que vai ser conhecido aí na sua rede. Ele vem como generic-zir, vou deixar generic-zir mesmo. E por fim ele pergunta se pode compilar pacotes antigos. Vamos deixar compilar pacotes antigos? Sim. E partiu gerar a imagem do post MarketOS usando o comando pm bootstrap install. E aqui a gente vai passar um argumento para trocar o sistema de arquivos. A gente vai usar BTRFS, porque o BTRFS, o BetterFS, tem compactação e o armazenamento interno desses modems é meio limitado. A maioria tem 4 GB de armazenamento total, então a gente acaba tirando proveito da compactação do BTRFS. Então, menos file system BTRFS, e é só esperar ele gerar a imagem do sistema. Ah, depois de um tempinho ele vai pedir para a gente configurar uma senha de usuário, que eu vou configurar a minha senha. E prontinho, pessoal. O PM Bootstrap já gerou para a gente uma imagem do Linux, uma imagem do Post MarketOS pronta para ser instalado no modem. Tá nesse caminho meio longo aqui, mas para facilitar as coisas eu vou copiar ele aqui no terminal e mandar para a pasta home. Está o comando cp, depois colar esse caminho que eu copiei e colar na pasta home, que a gente já está na pasta home, é só digitar ponto. E vamos abrir o explorador de arquivos. Já fizemos a cópia. E prontinho, já temos a imagem do Linux, a imagem do Post MarketOS pronta para ser instalada no modem. Só que, infelizmente, a gente não pode só instalar essa imagem e já era. O sistema atual do modem tá com um bootloader que só consegue carregar imagens do Android, se eu não me engano, com um kernel de 32 bits, no caso aqui no modo de 32 bits, e essa imagem do Post MarketOS é de 64, e por conta disso, a gente precisa mexer em algumas partições, a gente vai ter que usar outro bootloader, né, para conseguir carregar esse sistema. E vamos voltar aqui para o navegador e vamos abrir a página do Post MarketOS referente a esses modems ZIR, já estava aqui nos recentes do Firefox, e descendo a página lá embaixo, aqui em Flash Firmware and Bootloader tem essa explicação que eu acabei de falar para vocês. Ele fala que para subir um kernel mais recente de 64 bits, a gente tem que usar partes do firmware do Dragon Board 410 como substituto, e também ele fala que talvez possa ser necessário substituir outras partições, como esse aqui, Hypestube, e também o LK First ou o LK Second, né? Aqui na parte de baixo tem mais algumas explicações, tem duas formas, né, de conseguir subir esse sistema. A primeira é usando o KeyHypestube junto com o LK First, e também tem esse outro exemplo que é usando o firmware do Dragon Board junto com o LK Second. Aqui eu vou usar o exemplo A de referência, porque eu acho ele mais compatível e até mais flexível se comparado com o exemplo B, mas se vocês quiserem ver as diferenças nos mínimos detalhes, tem toda a explicação na página e eu recomendo a leitura. E para seguir esse passo a passo não tem mistério, pessoal. Só abrir uma janela do terminal, vamos rodar comando por comando. O primeiro comando é esse do git clone. Vamos para o segundo comando, que também roda outro git clone. Ele entra na pasta e roda outro git clone. O próximo comando é um pouco diferente. A gente vai compilar esse KeyHypestube. A gente tem que fazer uma cross-compilação e, se eu não me engano, eu não instalei nesse sistema os pacotes necessários para fazer a cross-compilação. Se não me engano, esse comando vai dar erro, mas realmente deu erro aqui.
A gente tem que instalar alguns pacotes, a gente vai ter que compilar algo para ARM estando numa plataforma x86, né? Geralmente a gente está num processador Intel ou AMD aqui no computador, e para gerar um binário para ARM, a gente depende de fazer uma cross-compilação, e vamos instalar as ferramentas necessárias para fazer a cross-compilação usando sudo apt install. E especifica aqui o GCC menos a art64, você pode apertar tab para autocompletar, e vamos instalar também o GCC menos arm, none e ABI. Esses dois pacotes, creio eu, que vão prover toda a infraestrutura necessária para compilar essas coisas. Então só rodar aqui, digitar a minha senha e esperar o negócio ser instalado. Ah, e eu já me esquecendo, mas a gente vai ter que instalar também o Device Tree Compiler. Eu não sei se vai ser esse comando ou no próximo que vai mexer com esses negócios de DTC, DTB, Device Tree. Então, para já evitar os problemas, vamos instalar também o Device Tree Compiler. Só rodar sudo apt install Device Tree Compiler e Enter. E agora sim a gente pode compilar esse QHypeStube. Topzera, apareceu um monte de coisa aqui, mas tá certo. Vamos agora para o próximo comando. Agora é a parte da compilação do LK Second, né? Se não me engano, o LK First e o LK Second tá no mesmo repositório do LK Second. Eu acho que o LK First é um dos modos de compilação, né, do LK First, se eu não me engano. E esse comando aqui a gente vai ter que rodar aos poucos. Ele entra na pasta do LK Second. Aqui eu abri o console sem querer, deixa eu copiar normal e colar aqui na linha de comando. A próxima parte da compilação, a gente vai ter que especificar a placa-alvo, que nesse exemplo aqui é esse Yiming UZ801V3, e no nosso caso, a gente não está com o Z801, a gente está com o modelo UFI. Então, vamos ver onde que está esse alvo, que no mesmo lugar dele vai ter as especificações para o UFI. Então aqui nessa pasta eu vou digitar grep-r e vou colar esse conteúdo do Yamingos 801 e pesquisar em toda a pasta. E isso está declarado nesse arquivo, esse MSM88916, 512MB, MTP, TTS, é o mesmo arquivo. Então eu vou copiar esse caminho e vou abrir com o editor de texto da distribuição, rodar aqui xdg-open e colar esse caminho. Legal que esse arquivo não abriu com o editor de texto, abriu com o Firefox. Não tem problema, eu vou abrir usando o nano mesmo. Aqui na linha de comando eu vou digitar nano. Nesse arquivo vão ter diversas placas-alvo compatíveis. Tem esse zRVarious, que se você não conseguir encontrar a sua, eu recomendo usar esse zRVarious. Descendo a página, vai ter esse THWC UFI 001C. Se quando você abriu a sua placa apareceu algo relacionado a esse UFI 001C, talvez seja uma boa opção usar essa placa como alvo. E desse na página tem aqui o IMIG, que a gente tinha visto ali atrás. Se você estiver usando o 1Z801V3, eu recomendo você usar essa placa como alvo. E desse na página tem esse Jiaoxun, não sei como fala, JZ0145V33. Esse modelo lembra bastante o meu, esse modelo que a gente está usando. Lá apareceu o JZ, só que se não me engano esse daqui é V30. Então é uma placa bem similar, mas não é a mesma. Só que eu já abri alguns modems aqui que tiveram lá no nome da placa exatamente esse texto, esse JZ0145V33. Se você vê esse texto, aí utilize essa placa como alvo. Nesse modem que eu estou usando aqui, eu vou colocar o zRVarious, porque nenhuma desses outros alvos é compatível com a minha placa, creio eu. Então, para evitar problemas, eu vou usar esse zRVarious, só copiar o texto e já podemos sair do nano apertando Ctrl X. Prontinho, já saiu. Vou colar esse texto aqui só para deixar no terminal aqui no histórico e vamos copiar essa outra parte do comando para compilar o bootloader, e vamos trocar aqui, tá, o Yiming UZ801V3, vou apagar esse texto e substituir pelo zRVarious. Mais uma vez, se você não conseguiu detectar a sua placa, não apareceu ali, utilize zRVarious, que tende a ser a melhor opção.
Terminou, até que não demorou muito, deve ter ido aí uns 30 segundinhos. E o próximo comando acho que é para assinar o bootloader. Não tenho certeza, mas acho que é para isso. Colar aqui. Voltando aqui para a página do PostMarketOS, subindo, ele fala para a gente baixar o firmware do Dragon Board. Aqui eu não baixei ainda, a gente já compilou as coisas, mas eu não segui esse passo. Então eu vou voltar para a pasta Home e vamos baixar o firmware do Dragon Board e também descompactar no outro comando de baixo. Baixado, pegar aqui o unzip. Agora a gente tem um monte de coisa na pasta Home, tem o sistema, né, o PostMarketOS, tem esse aqui HypeStube, que é a parte do firmware relacionado ao Hypervisor, se não me engano. Tem aqui o LK Second, que a gente compilou ele como LK First, né, o Little Kernel First. Tem o firmware do Dragon Board. Agora nós temos que organizar as coisas. Se a gente descer a página aqui do PostMarketOS, aqui no exemplo A, ele pega esse Key HypeStube que a gente compilou, ele pega o TZ, o firmware do TrustZone, se eu não me engano, lá do Dragon Board, e pega o bootloader que a gente compilou. E se você tiver no UZ801, você vai precisar pegar também o SBL. Se eu não me engano, é o SBL do firmware do Dragon Board. Tem que ler aqui a página, se você estiver usando o UZ801, dá uma olhadinha nisso. Mas para facilitar as coisas, vamos criar uma nova pasta e colocar aqui, sei lá, Post Market Zir. Post Market Zir, você pode criar o nome da pasta que você quiser. E vamos mover esses arquivos para lá. Primeiro mover o sistema, o Post Market mesmo, o Linux aqui para essa pasta. Depois aqui em Key HypeStube, a gente pega esse Key HypeStube Test Signed e passa também para a pasta que a gente acabou de criar. Depois, aqui no Dragon Board, a gente vai precisar do TZ, o firmware do TrustZone, e também o SBL1, se eu não me engano, se você tiver o Z801, mas vamos colar aqui na pasta PostMarketZir. E depois, qual que é o próximo? O próximo aqui é o bootloader, né? LK Second, build LK First, e vai ter esse eMMC AppsBoot. Vamos voltar para a pasta Home e colar ele na pasta que a gente acabou de criar. E finalmente a gente pode instalar o PostMarketOS no modem. Eu vou abrir um terminal nessa pasta e vamos flashar as coisas aos poucos. Eu vou fazer o flash usando o modo EDL. Se eu não me engano, aqui no procedimento do PostMarketOS, eles usam o Fastboot para fazer a instalação, mas aqui eu vou usar o modo EDL porque é muito mais fácil, na minha sincera opinião. E como a gente vai fazer as coisas no modo EDL, certifique-se que o seu modem está nesse modo. Aqui a gente fez o backup agora há pouco, então ele ainda está no modo EDL. Posso dar aqui o ls USB só para verificar, mas ele realmente está nesse modo. E vamos começar flashando essa parte do Hyper, né, do Hypervisor, se eu não me engano. Para flashar com EDL é bem simples, é só rodar EDL, depois W e escrever o nome da partição que você quer flashar, que no caso é a partição Hype. E aqui a gente vai arrastar esse Key HypeStube Test, só colar aqui e Enter. Vamos passar agora o TZ, rodar o mesmo comando de antes, vai ser EDL write DLW na partição TZ, escrever na partição TZ e arrastar esse arquivo e Enter. Vamos substituir o bootloader com o EDL WABoot e arrastar o eMMC AppsBoot e Enter. E depois vamos flashar a distribuição Linux, vamos flashar o PostMarketOS na maior partição do modem, que é a partição UserData, EDL W UserData, e arrasta a imagem generic zir, a nossa imagem do PostMarketOS. E terminou, pessoal. Agora resta a questão, né? Será que deu certo ou não? Vamos reiniciar para ver se vai ligar no Linux. A gente pode reiniciar pelo próprio EDL, ou então você pode desconectar o modem e conectar ele de novo, que é a mesma coisa que reiniciar. Mas como a gente está no modo EDL, você pode rodar o comando EDL reset. Agora é só esperar o modem ligar e torcer para o seu computador que está com o modem conectado detectar um novo adaptador de rede. Se detectar, é um alto indício de que o procedimento deu certo. Apareceu a notificação aqui falando de um novo adaptador de rede. Se eu clicar
aqui nos adaptadores, detectou esse 172.16.42. No caso aqui, o endereço IP que minha máquina recebeu foi esse 2, mas o do modem, creio eu que é o 1. O do sistema rodando PostMarketOS é o 1. Então, vamos tentar conectar nele, né? SSH, Vega, que é o usuário que eu especifiquei, mas coloque o seu usuário que você colocou lá na criação do sistema. E o IP é 172.16, 172.16. Opa, aqui eu errei o texto, SSH, 172.16.42.1. Em vez de colocar o 2, a gente tem que colocar o 1, porque o 2 é o IP que a nossa máquina recebeu do modem. O nosso modem está rodando no ponto 1 e Enter. Perceba que no meu SSH deu erro, esse aqui não deve acontecer com vocês, ele só está aparecendo aqui no meu computador, porque eu tinha instalado o PostMarketOS em outro modem, aí o SSH tá achando que eu estou conectando em um modem, só que ele detectou que é outro, aí ele deu esse erro, mas eu vou dar esse comando para arrumar, e creio eu que rodar o SSH novamente, a gente não vai ter mais esse probleminha. Ele pergunta aqui sobre as chaves, se a gente quer realmente continuar, vou digitar yes. Depois vamos digitar a senha, a mesma senha que você configurou lá na preparação do sistema. E deu certo, pessoal. Estamos aqui no Linux do modem. A gente pode, sei lá, rodar o hostname CTL para ver algumas informações. Cara, a gente já está rodando o Linux, estamos rodando o PostMarketOS. A gente pode conectar na rede Wi-Fi usando o comando sudo nmtui, digitar a senha aqui. Aqui em Activate a Connection já vai aparecer as suas redes Wi-Fi e você pode conectar na sua rede. Vou conectar aqui rapidinho. Conectei na minha rede, posso atualizar os repositórios com o sudo apk update. apk é o gerenciador de pacotes do Alpine Linux e que vem aqui também no PostMarketOS. Podemos instalar pacotes, vamos instalar aqui, sei lá, sudo apk add fastfetch para ver as informações do sistema. E vamos ver se o fastfetch funciona. Olha que bacana, diversas especificações do modem, tem aqui a memória, estamos rodando o PostMarketOS, o modelo aqui ó, o FI alguma coisa, 4G modem stick, MSM 8916, o Snapdragon 410 e conseguimos rodar o Linux no modem. Só que tem um pequeno probleminha, galera. A gente instalou o sistema na maior partição do modem, que é a user data. Só que existem algumas partições do Android que estão ocupando espaço e que não estão sendo usadas aqui no Linux. Tem, por exemplo, a partição system, a partição cache e possivelmente outras partições. Se a gente for ver o armazenamento total do modem aqui no sistema, está mostrando só 2.24 GB. Dependendo do seu modem, pode ser um valor um pouquinho maior, um pouquinho menor. Só que isso daqui é o tamanho total somente da partição user data. O certo é a gente reparticionar o armazenamento para deletar essas partições do Android que não estão sendo usadas e aproveitar o máximo da memória, o máximo aqui do armazenamento total disponível do modem. E para fazer isso daqui é super simples. É só abrir o navegador de teste de novo, lá na página aí do PostMarketOS, sobe a página e procura por esse debug shell. Para a gente conseguir fazer o reparticionamento do modem, a gente tem que inicializar nesse modo aqui chamado de debug shell. Quando a gente liga nesse modo, o sistema roda inteiramente na RAM e assim a gente consegue fazer as operações nessa parte aí do disco, porque não dá para reparticionar o sistema com o sistema estando em execução, né? E para fazer isso daqui é super simples, a gente vai ter que editar esse arquivo, esse /etc/device_info, e foi por isso que eu tinha comentado lá no procedimento do PM Bootstrap para instalar um editor de texto. Eu coloquei lá o nano, então a gente vai conseguir usar o nano para editar esse arquivo. Vou só copiar o caminho dele, /etc/device_info, e vamos abrir ele com o nano, sudo nano e cola o caminho. Aqui vai ter esse device_info kernel semi-the-line append, vai até essa linha, deleta a hashtag que está ali no começo. Deixa eu deletar aqui certinho, deleta a hashtag que está ali no começo e o espaço. E vamos adicionar o texto para ligar no debug shell, que é esse texto pmos.debug-shell. Apertei aqui Ctrl C. Aqui o meu alt tab tá dando umas travadinhas, mas só colar aqui dentro das aspas e depois Ctrl X
Y para salvar e Enter. E depois ele pede para a gente rodar o mk initfs para atualizar os arquivos da instalação do sistema. Vamos rodar ele como root, digita sudo e depois digita o mk initfs. Certinho, apareceu esse mk initfs completed e na próxima inicialização do modem ele já vai subir automaticamente nesse debug shell. Então vamos reiniciar o modem com o comando sudo reboot. E depois de uns segundinhos o adaptador do modem já apareceu de novo. E para acessar o debug shell, a gente não vai usar o SSH, a gente vai usar o telnet. É só pegar o mesmo comando de antes e vamos tirar esse texto do arroba para trás e edita telnet, acompanhado pelo IP do modem e Enter. Dentro dessa linha de comando, você pode particionar o disco da maneira que você quiser, usando as ferramentas de sua preferência, mas para facilitar o procedimento aqui no vídeo, eu vou usar o parted, só digitar parted acompanhado pelo disco que a gente quer fazer as modificações, que a gente quer fazer o reparticionamento, que na maior parte das vezes vai ser o /dev/mmc_blk0, talvez seja outro, mas você pode apertar tab para autocompletar, mas na maior parte das vezes vai ser esse mmc_blk0. Agora vamos usar o P para ver as informações das partições e lá em cima a gente já pode ver que esse disco tem um armazenamento total de 3.909 megas, ali tá acho que o modelo da memória MMC, não vou saber aqui o certo, mas o que realmente importa pra gente é as partições, principalmente essas daqui da parte de baixo. Perceba que tem a user data, onde a gente instalou o Linux, ela tem um armazenamento total de 2.666 megas aqui nesse modem que eu estou usando, mas tem as partições do Android que não estão sendo usadas, tem a partição de recovery, a partição de cache, a partição system, a partição boot. A única partição que é usada no Linux e que está bem no meio dessas partições aqui do Android é a persist. A persist tem um arquivo necessário para o Wi-Fi poder funcionar, então fica meio complicado de só deletar umas partições e redimensionar as coisas. Por causa disso, o caminho mais fácil de redimensionar aqui as partições para aproveitar o máximo de armazenamento, eu acho que vai ser deletar tudo e criar duas partições, uma para a gente instalar o Linux e outra para manter a persist, para a gente manter a funcionalidade do Wi-Fi do modem. Então vamos deletar uma por uma. Vamos deletar primeiro a última partição, que é a user data, depois a gente vai ter que reinstalar o sistema de novo, mas só digitar aqui rm27, depois a recovery rm26, depois a cache rm25, a persist rm24, lembrando que eu só vou apagar a partição persist porque a gente fez o backup, depois a gente vai flechar ela de novo a partir do backup. Se você não fez o backup, cara, você não devia nem estar mexendo nas partições. Depois do sistema rm23. E para cortar caminho, para agilizar as coisas, em vez da gente deletar a partição boot, vamos redimensionar ela. Vamos rodar aqui, ó, resize part, aí a gente instala o Linux nela. Resize part, a partição boot é a 22, então resize part 22. E aqui a gente vai ter que redimensionar para um tamanho bom. A partição persist aqui no meu modem está pesando 33.6 megas. Vamos chutar ela um pouquinho mais alto, chutar aqui, vamos arredondar ela para cima, arredondar aqui para uns 40 megas. Então, como o armazenamento total do modem é 3.909, 3.909 menos 40, tem a calculadora aqui nos aplicativos? 3.909 menos 40. Deu 3.869, então a gente vai redimensionar a partição boot até esse tamanho, até 3.869, e vai sobrar 40 megas para popular a partição persist. Vamos rodar o P só para conferir de novo? Agora sim a gente tem a partição boot ocupando 3.666 megas, libramos quase 1 GB dispensando essas partições do Android e vamos finalizar criando a nova persist. Se eu não me engano é mkpart. Depois o nome da partição, a gente vai criar a partição persist. E o sistema de arquivos, vamos deixar ext4, mas tanto faz, a gente vai flechar depois, a gente vai restaurar o backup, então tanto faz o sistema de arquivos que a gente colocar aqui. E essa partição, ela vai começar 1 mega depois da partição boot que a gente acabou de criar. A partição boot encerra em 3.869, então vamos fazer essa partição ela ser iniciada 1 mega acima, 3.870M. E por fim, vamos fazer ela ocupar todo o espaço disponível do disco, botar aqui 100%, assim ela vai ocupar até o 3.909 e Enter.
P mais uma vez para verificar as mudanças. E olha que bacana, temos a partição persist e a partição boot. Agora temos só duas partições, a gente pode restaurar a partição persist e instalar o Linux de novo agora na partição boot, que a gente vai ter o maior aproveitamento de espaço. Só apertar Ctrl D para sair do Parted e Ctrl D para sair do Debug Mode. E agora o modem está sem sistema, pessoal. A gente tinha deletado a partição User Data e não tem mais Linux e nem Android no modem. Então a gente vai ter que ligar ele no modo EDL para reinstalar as coisas. E como o modem está sem Android agora, a única forma de entrar nesse modo é pressionando o botãozinho. Eu vou preparar o PC aqui do lado, apertar o botão, ficar com o botão apertado e conectar o modem para a gente subir no modo EDL. Verifica se o modem entrou no modo EDL usando o LS USB. Apareceu que EDL Mode, tá certo? Estamos no modo EDL. E agora é só flechar as coisas de novo, abrir o explorador de arquivos, vamos lá. Dessa vez a gente vai precisar flechar todos os arquivos, porque o QHypeStub, no caso aqui a partição Hype, o TZ e as outras partições, elas já foram flechadas antes. A gente só vai ter que flechar o sistema e a partição persist, já que a gente deletou ela. Vamos flechar a primeira persist, abrir a pasta de backup, cadê a partição persist por aqui? Já apareceu a persist. E vamos rodar o EDL W para escrever partição persist e arrastar a partição do backup aqui pro terminal e esperar a persist ser instalada no modem novamente. Prontinho, agora vamos instalar o sistema com o EDLW. A partição que a gente quer flechar agora é a boot, porque a gente estendeu ela nesse processo de reparticionamento. E vamos pegar o PostMarketOS, tá aqui nesse PostMarketZir, aqui é o GenericZir, a imagem do Linux, a imagem do PostMarketOS que a gente gerou com o PEM Bootstrap e Enter. Terminou, agora é só reiniciar o modem e sair usando o Linux, né, galerinha? Vou rodar o EDL Reset e vamos ver se funcionou também, né? Já detectou o adaptador de rede aqui do modem e vamos testar o SSH. Cadê o SSH aqui? Deu erro no SSH, deu aquele mesmo erro que tinha dado antes aqui na minha máquina. E esse erro aqui é esperado, galera. O SSH, ele acha que a gente está se conectando a um modem diferente. Aí ele dá esse erro, mas na verdade isso daqui é intencional, porque a gente reinstalou o sistema no modem e as chaves SSH foram regeradas e por conta disso ele dá esse aviso. Mas é só rodar esse comando que ele recomenda pra gente, que já vai corrigir isso. E vamos rodar o SSH novamente. ES para continuar, digitar a senha. E já estamos dentro do Linux do modem e vamos verificar essa parte do armazenamento, rodar o comando df-h e olha que bacana, cadê o armazenamento interno aqui, ó, esse barra, ó, apareceu 3.2 GB de armazenamento total, antes estava 2. Alguma coisa, não aparece os 3.666 megas certinhos, porque se não me engano o cálculo aqui é diferente, aqui está mostrando, não sei se é em gigabytes, gigabytes, mas a gente roda o def direto, dá para ver o tamanho. Eu não vou saber ao certo qual unidade que o def está usando aqui, mas deu certo. Antes estava mostrando 2 GB e agora está mostrando 3, então aumentou o espaço total disponível. E vamos testar também o Wi-Fi, porque a gente realocou a partição persist, só rodar o sudo nmtui e tentar se conectar numa rede Wi-Fi. E aparentemente deu certo, pessoal. Consegui conectar na rede. Vamos ver se a internet está funcionando. Rodar o sudo apk add fastfetch, instalar um pacote rapidinho. E instalou certinho, a internet está pegando. Vou até rodar o fastfetch para mostrar algumas informações para vocês. E aqui no armazenamento do modem agora está mostrando 3.18 GB. Estamos usando todo o armazenamento que esse modem consegue entregar. Dependendo do seu, pode aparecer um valor um pouquinho menor, um pouquinho maior. Mas deu certo e já tá rodando o Linux, galera. É só vocês subirem as ferramentas que vocês quiserem, é só vocês utilizarem o seu servidor Linux diferenciado da maneira que você bem entender. Ah, vegadados, eu não quero mais usar o Linux no modem, não serviu o projeto que eu tava querendo fazer, ou então, sei lá, você fez uma certa cagadinha com o software do seu modem. Para restaurar o sistema original a partir do backup é super simples, lembrando que para fazer esse procedimento de restauração, você tem que ter o backup salvo. Por favor, galerinha, eu comentei no começo do vídeo, comentei aqui ao longo desse procedimento que tem que fazer o backup, então eu espero que todos vocês já tenham um backup aí no armazenamento de vocês. Só pegar o seu modem, subir ele no modo EDL, apertar o botãozinho e ligar ele aqui no computador.
Verifica se ele entrou mesmo no modo EDL usando o LS-USB, ali o Wireless Modem tem que aparecer esse QDL Mode, e aí é só ir lá na pasta do backup do sistema original que você tinha feito, o backup das partições, e aqui a gente procura pela GPT, pela tabela de partições aí do armazenamento, que é esse GPT main 0, e vamos primeiro escrever a tabela de partições, já que a gente reparticionou o modem. Se a gente só flechar elas diretamente não vai dar certo, porque ele não vai reconhecer uma partição ou outra, então certo é a gente escrever ela primeiro para depois restaurar todas as partições, e para fazer isso é só rodar o comando edl w para escrever, w aqui de write, vamos escrever na partição GPT e arrasta o GPT main 0 bin para lá e enter. Com a tabela de partições restaurada, a gente pode restaurar todas as partições do modem usando o comando edlwl, volta para a pasta do backup, volta aqui para a pasta do backup, a pasta completa, e arrasta ela para o terminal e enter mais uma vez. E depois de mais ou menos uns 20 minutos, a restauração terminou, creio que não apareceu nenhum erro aqui na tela, então na prática o modem já está rodando o software que ele veio de fábrica, o software que a gente fez o backup, e vamos testar, né, galera? Vou tirar o modem daqui, vou conectar ele de novo sem apertar nenhum botão, já ligou os LEDzinhos, indicando que está rodando mesmo o software padrão. Aí é só esperar o modem ligar, vamos ver se aparece a rede Wi-Fi, se vai dar para gerenciar lá pela interface web e tudo mais. Voltei pro PC, aparece a rede Wi-Fi do modem, vou entrar nela rapidinho. E a restauração do backup foi um sucesso, pessoal. Entrar na página para gerenciar o modem, já estamos rodando o software que veio de fábrica no modem. E eu acho que esse daí foi o vídeo, pessoal. Deve ter ficado meio longo, eu não sei quanto tempo que esse vídeo vai ter ainda, porque eu ainda não editei ele. Mas eu chuto aqui que vai ter mais de 40 minutos. Eu tentei mostrar as coisas de uma forma super explicativa, mostrar essa parte do EDL, essa parte aí das partições e acho que eu acabei me estendendo demais. De qualquer forma, a gente vai ter mais algumas brincadeiras com esses modems, como eu tinha comentado no vídeo passado, a gente vai fazer um cluster, eu ainda não sei o que é o certo, o que a gente vai processar de forma distribuída usando esses modems, mas eu vou pensar em algumas coisas, e se vocês tiverem alguma ideia do que a gente pode fazer, fiquem livres para comentar, e também compartilhem os projetos, os planos que vocês pretendem fazer com esses modemzinhos. Dependendo, você tem uma ideia maneirona e que pode ser de grande ajuda para muitas pessoas que também estão assistindo esse vídeo. Então, fiquem livres para comentar, deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal para não perderem os próximos. Aqui tem vários de maneirão, tem vídeo de maneirão de Android, tecnologia, Linux e de vez em quando uns assuntos de tecnologia super nada a ver. Então se inscreve para não perder. E é isso, acabou.